Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Mateus, Mateus capítulo 12. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia na sua casa, na sua presença. Vir à igreja tem que ser com prazer, tem que ser em busca de uma experiência com Deus. Você estar na igreja e não ter uma experiência com Deus é muito trágico, muito triste. Fica aquela coisa pesada, arrastada. Mas quando você vem, mas vem disposto a buscar a Deus, com certeza é diferente. Aí você tem vontade de estar sempre ali, porque a presença de Deus, ela motiva, ela estimula a gente. Vamos tomar a mesma escritura que o irmão Brana tomou para pregar a rainha de Sabá. Mateus, capítulo 12, verso 42. Escritura que ele usou para falar sobre a rainha do sul. Diz assim, verso 42: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Apenas isso. Senhor, fala conosco, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para trazer alento, para trazer refrigério, para trazer temor, sabedoria em os nossos corações. Fala, pois queremos aprender mais um pouco de Ti, porque a Tua palavra ela é sempre nova, ela tem sempre algo, Pai, para tocar, para preencher, para transformar, ela se renova a cada manhã. Faça essa escritura nova para nós mais uma vez, esse tema novo para os nossos corações mais uma vez, ainda que tanto já temos ouvido sobre, mas Tua palavra é uma fonte inesgotável, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, Senhor. Portanto, ajuda-nos aqui nessa preparação para estarmos em oração, em busca pela Tua presença mais um dia. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Essa mulher, ela realmente entrou para a história da Bíblia, para a história do cristianismo, por causa de uma atitude. Para a gente começar a meditar, pegue essa palavrinha aí que nós tanto usamos ela, e ela aparece aqui mais uma vez na mensagem, a rainha do sul. Ela entrou para a história por causa de uma atitude que mudou todo o futuro, todo o curso da vida dela. Eu digo que mudou porque, para começar, ela não era das terras de Israel, ela era uma mulher, vamos dizer assim, gentílica. Se a gente tomar a Bíblia aqui em Gênesis, por exemplo, capítulo 10, abra a Bíblia em Gênesis, capítulo 10, você vai ver aqui uns versículos que começa a dar uma pequena noção de sua descendência, de onde ela era, quem eram seus pais. Então tinha tudo para ser um fracasso, mas uma atitude mudou completamente o curso inteiro da vida dessa mulher. Gênesis capítulo 10, versículo 6 diz assim, e os filhos de Cão, aí para começar, é assim, os filhos de
Cão. Você já sabe quem é Cão, não sabe? Foi aquele que descobriu a nudez do seu pai e foi amaldiçoado, porque descobriu a nudez do seu pai. Foi de onde veio os gentios, adoradores de ídolos, os gentios perversos. E a Bíblia diz: os filhos de Cão são Cuxi e Mizraim e Pute e Canaã, e os filhos de Cuxi são Seba e Avilá e Sebitá e Raamá e Sebitecá, e os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. Aí você para aqui, os filhos de Raamá são Sabá. Então você logo vê de onde veio aquela nação. A Bíblia fala rainha do sul. Muitas vezes a Bíblia fala sobre a rainha de Sabá. O irmão Brana falou muito sobre a rainha de Sabá. Então você vê que a sua árvore genealógica já não era uma boa árvore. Ela estava vindo de Cão, aquele que já carregava sobre si a maldição do seu pai Noé. Então tinha tudo para ser um desastre. Mas uma atitude mudou todo o percurso da vida dela. Para você ver como que muitas vezes atitudes, elas irão falar muito mais alto do que propriamente orações, religiosidades, tradições, hereditariedade. Aquela pessoa às vezes se jactancia, como eram os fariseus, dizendo: temos por pai a Abraão. Realmente tinham. Se fosse pegar a árvore genealógica deles, eles iam se jactanciar mesmo, porque ia dar em Abraão quanto à carne. Se fosse pegar a da rainha de Sabá, ela ia ser reprovada mesmo, porque ia dar aqui em Cão, no filho amaldiçoado de Noé. Só que Sabá teve o que Anás e Caifás não teve. Teve o que muitos sacerdotes da lei, muitos fariseus e saduceus não tiveram. Ela teve uma boa atitude, um bom posicionamento, quando escutou falar sobre o que Deus estava fazendo. Então, a maneira como nós reagimos, a maneira como nos posicionamos, as atitudes que nós tomamos com aquilo que nós estamos ouvindo, isso é fundamental. Os fariseus tinham uma boa genealogia. Temos por pai Abraão. E Jesus não disse para eles que eles não tinham. Jesus falou assim: não fiquem se jactanciando por terem por pai Abraão. Mateus 3,9. Ele disse assim: fique sabendo que até das pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Que foi o que fez. Foi lá na nação da rainha de Sabá e levantou das pedras gentílicas, dos descendentes de Cão, como são os gentios, filhos espirituais, filhos da fé, a Abraão. Então olha para você ver o peso que tem de atitudes. Atitudes muitas vezes pode te tirar da descendência, como tirou aqueles fariseus e saduceus. Pode te inserir, pode te colocar, como colocou a rainha de Sabá, que quanto à carne não tinha direito, vamos dizer assim, de entrar para a história como ela entrou. Então isso chamou muito a minha atenção. Abra aí 1 Reis também, capítulo de número 10, para você ver o que é uma boa atitude. Você vai encontrar aqui o testemunho dela. Você vai ver como que o comportamento dela, mesmo não sendo uma israelita ali, não tendo costumes do povo judeu, mesmo não adorando o Deus dos judeus, mas você vai ver como que o comportamento dela deu a ela um lugar especial e que hoje nos faz ouvir sobre ela. O comportamento dela, irmão, se tivesse sido contrário do que foi, não leia agora, se tivesse sido contrário do que foi aqui em 1 Reis, capítulo 10, talvez nós nunca iríamos ouvir falar dela, nós nem iríamos saber que houve uma rainha chamada Rainha do Sul, Rainha de Sabá,
Nós nunca iríamos ouvir falar dela somente, a não ser nos livros de história daqueles tempos que viessem narrar os acontecimentos daqueles dias. Mas o comportamento, a atitude dela fez ela uma mulher conhecida. Por quê? Fez dela uma mulher mais do que conhecida, agraciada, e fez dela um tipo perfeito da noiva de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Deus visitou os gentios e tirou do meio deles um povo para o seu nome. A gente sabe que esses aí são os eleitos, esses são aqueles que fazem parte da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. A rainha de Sabá, aquela gentílica, veio exatamente tipificando essa noiva de Jesus Cristo. A atitude, o comportamento, a maneira como ela agiu quando ela ouviu falar do dom de Deus, fez ela entrar para aquela tipologia e deu ela uma condição de eleita. Porque a Bíblia não diz que ela vai ser julgada, a Bíblia diz que ela vai levantar no juízo e vai julgar aquela geração. E nós sabemos que Paulo disse que os santos hão de julgar o mundo. Nós não seremos julgados no juízo do trono branco, mas nós estaremos ao lado do Cordeiro, julgando o mundo. Aí a Bíblia, Jesus vem e coloca ela nessa condição, na condição de alguém que vai julgar o mundo. Quer dizer, ela alcançou uma condição especial. Mas por que ela alcançou essa condição especial? Sua humildade em o conferir. Parece que vai tudo entrelaçando, né? Falamos recentemente sobre a soberba, sobre a humildade. Aí agora chega essa mensagem aqui falando da rainha do sul. Aí aqui logo mostra uma atitude humilde de uma rainha em ir na outra nação e conferir de perto, examinar de perto, se aquilo que dizia sobre o Deus de Salomão, o Deus de Israel, o dom do Deus de Israel que havia descido em pele humana e estava na vida de um homem, se aquilo era verdade. Quer dizer, ela teve uma humildade que colocou ela num lugar exaltado. A Bíblia diz, Deus, Ele resiste o soberbo e dá graça. Ouvia a palavra de Deus. Todo mundo que passava na sua nação, alguém falava alguma coisa do Deus de Salomão e do dom que estava sobre aquele rei. Ela foi ouvindo falar tanto do dom, da glória, da sabedoria, dos enigmas que ele decifrava. Ela foi ouvindo falar tanto da riqueza, da prosperidade, da casa real que ele edificou e da casa do Senhor que ele edificou, que ela disse, eu vou ter que conferir isso. Quer dizer, o ouvir, despertou a ela uma sede de ir lá conhecer, uma sede de ir lá examinar, ao invés de ficar de longe, jogando pedra, criticando. Ela falou, não, eu vou lá e vou ver de perto. Quer dizer, ela conferiu, ela fez aquilo que Jesus, talvez 4.000 anos depois, recomendou para a igreja. Ele disse, examinai-vos, pois, as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna. Jesus nos mandou examinar. Paulo disse, os de Bereia, Atos 17, verso 11, me parece, os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouvindo a palavra, a examinavam dia após dia e conferia para ver se aquilo brilhava nos pergaminhos, brilhava na Escritura. Olha para você ver, os de Bereia chamados de nobre, porque examinaram, conferiram. Jesus disse, examine as Escrituras, porque vocês vão encontrar a estrada, o caminho da vida eterna. Essa mulher lá atrás, sem pergaminhos, sem profeta, essa mulher lá atrás, só por ouvir algumas pessoas testificarem, isso testificou no coração dela. Ela disse, vou lá provar aquele dom de Deus. Vou lá experimentar aquele dom de Deus. Vou lá levar as minhas perguntas para aquele dom de Deus. Deus a honrou porque ela foi levar suas perguntas aonde tinha a resposta. Deus a honrou porque ela foi buscar a Deus no lugar certo. Deus a honrou porque ela foi humilde. Deus a honrou porque ela foi conferir. Deus a honrou porque ela fez aquilo que depois a mãe do Salvador fez 3.000-4.000 anos lá na frente. A Bíblia diz que Maria conferia todas aquelas coisas no seu coração.
Quer dizer, isso colocou ela numa boa condição. Agora, quantos de nós somos assim hoje? Quantos de nós temos esse esmero, esse cuidado com a Escritura? Nos preocupamos em ler a Bíblia, que é uma fonte inesgotável, e estar examinando-a dia após dia. Quantos de nós temos o cuidado de tomarmos a mensagem e examinarmos ela dia após dia, visto que nós estamos vivendo às portas do arrebatamento? Nunca houve um dia tão glorioso como este dia que nós estamos vivendo. Quer dizer, era para estarmos completamente imbuídos, mais imbuídos até mesmo do que a rainha de Sabá. Aqui está uma mulher que ela não colocou obstáculos para poder ir lá conferir, não pôs obstáculos para poder ir lá ouvir, não pôs obstáculos para poder ir lá buscar a Deus. Mas hoje, irmãos, tudo para nós é um obstáculo. Olha, se o tempo esquenta é um obstáculo, se esfria é um obstáculo, se tem dinheiro é um, se não tem é outro, se tem amigos é um, se não tem é outro. Olha, tudo hoje na nossa vida serve para obstáculos. Qualquer coisinha serve às vezes para uma pessoa não ir mais na igreja, serve para a pessoa não participar mais da comunhão, serve para a pessoa não olhar mais para o irmão, serve para a pessoa dizer, bem, eu não sei se essa mensagem é verdadeiramente a mensagem vindo de Deus, eu não sei se isso é verdadeiramente, este é verdadeiramente um profeta autenticado, qualquer coisinha. A rainha de Sabá não conheceu obstáculos, e ela foi chamada de um tipo da noiva de Jesus Cristo. Os eleitos que compõem a noiva de Jesus Cristo, não é que não existe obstáculos, eles transporão os obstáculos que surgirão no caminho deles, e eles contemplarão a glória de Deus, como ela superou os obstáculos e contemplou a glória de Deus no dom de Deus que estava ali naqueles dias. Olha para você ver, vamos ler aqui um pouquinho, é lindo esse texto, irmão. Olha para você ver os detalhes do texto. 1 Reis, capítulo 10, diz assim, ó: e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão. Se nós fôssemos parar versículo por versículo, irmão, isso aqui dava tanta coisa boa. Ouvindo o quê? A fama de Salomão. Quando Jesus Cristo esteve na terra, o que a Bíblia diz? Que a sua fama percorreu por todas as cidades circunvizinhas. Assim como a fama de Salomão correu, a fama de Jesus Cristo também correu. Só que aí Jesus disse assim na geração dele: há um julgamento para vocês, porque quando Salomão, que é infinitamente menos do que eu, nascido na carne, nascido em pecado, formado em iniquidade, esteve na terra, vocês homens o honraram muito mais do que estão honrando aquele que veio para salvar o mundo e reconciliar o homem com Deus, a criatura com o seu Criador. Mas ela, ao ouvir a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas, veio conferir. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias. O irmão Brana fala sobre isso tudo aqui, ó. E muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Quer dizer, ela não foi diante de Deus com as mãos vazias. Ela levou aqui, ó, especiarias, ela levou muitíssimo ouro e pedras preciosas. Ela não foi a Deus com as mãos vazias. E nós? Como é que nós nos achegamos a Deus? Será que só poderemos nos achegar a Deus como pedintes espirituais, sempre com mão vazia, para poder voltar com mãos cheias? Não, aquela rainha, um tipo da noiva, ela trouxe uma oferta a Deus. O que você trouxe a Deus aqui nessa noite? Porque Hebreus 13:15 diz que somos sacerdotes, oferecemos a Deus sacrifício dos nossos lábios. Ouvimos aqui recentemente
que somos sacerdócio real, 1 Pedro 2,9, Apocalipse 1, versículo 6, reis e sacerdotes. A rainha levou a Deus suas especiarias, seu ouro e sua prata. Os sacerdotes têm que levar a Deus os seus sacrifícios. Nós somos ambas as coisas. Rainha, porque vamos nos casar com o rei e assentar ao seu lado, ao lado do seu trono. E também sacerdotes, espiritualmente falando, porque oferecemos a Deus sacrifício dos nossos lábios. Mas sacerdotes sem sacrifício, mas rainha sem especiarias, sem ouro e sem prata, mãos vazias para servir a Deus. Irmão, quem serve a Deus nessa miséria de só, não leve para o lado pejorativo, mas nessa miséria de só querer sugar de Deus e nunca tributar, devolver nada a Deus como louvor e gratidão, isso é mundo denominacional. A noiva tem que saber aproximar dos seus maior do que Salomão. A rainha de Sabá soube aproximar de Salomão, irmão. Chegou da maneira correta. Essa noiva tem que saber chegar diante de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Versículo de número 3 diz assim: e Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Você sabe o que, irmão Brana, eu queria ler essa mensagem com a igreja. Pode ser que a gente leia ainda essa semana, mais para frente. Mas o profeta disse assim, sabe, em outras palavras, sabe o que significa? E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. O profeta disse, ela chegou e o dom do discernimento começou a operar. Amém. Ele estava associando os ministérios. O que Deus fez lá para se revelar uma rainha, o que Deus fez em Cristo para se revelar uma rainha, e o que Deus tem feito nessa era também para se revelar a uma rainha, irmão. Você conseguiu processar isso aí no seu coração? Lá em Salomão, Deus revelou cada enigma, cada palavra, discerniu tudo para aquela rainha crer no Deus de Israel. Nos dias de Jesus, Deus em Cristo discerniu, revelou todos os segredos do coração para atrair a semente eleita. Nesses dias, Deus enviou o seu profeta, o ministério do Filho do Homem, revelando tudo para poder atrair a semente eleita. Isso não atrai senão os eleitos. Se isso tem nos atraído, a palavra revelada, irmão, é sinal de eleição aí dentro da alma. Aleluias! A Bíblia é uma coisa perfeita, irmãos. Temos que captar o que o profeta queria colocar com isto. Versículo 3: e Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nada escondido. Ei, mensagem gloriosa, irmão. Nada escondido. Por quê? Porque nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á todo o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Deus não deixou nenhum nó para essa noiva desatar, Ele desatou tudo para ela. Aleluias, louvado seja Deus. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá, agora ele atuou, agora ela foi recíproca. Ele atuou, mas ela teve sua atitude, seu comportamento. E vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, começou a olhar detalhes. Que sabedoria, olha, ela começou a olhar assim, ó, gente, eu também sou rainha. Meu país também é super rico. Mas que sabedoria desse homem para fazer uma casa como esta. Nunca vi uma engenharia, uma arquitetura como esta. Ela ficou boquiaberta em ver a casa que Salomão havia edificado. Quer dizer, a rainha, a igreja, estava pasmada em ver o que havia construído o rei. Oh, meu Deus do céu! Nós somos a noiva, irmãos. Nós somos essa rainha. E sabe o que o irmão Brana diz na era de Laodiceia? Os anjos estão perplexos, boquiaberta, em observar, extasiados, aquela cidade que
o nosso Salomão fez para essa rainha um dia poder entrar lá, irmão. Vou lhes preparar lugar, voltarei para vós. Olha aqui, Jesus foi fazer também, foi edificar uma casa também. E se Deus abrisse os olhos dessa rainha do sul, dessa rainha de Sabá que somos nós hoje, ficaríamos encantados com o que Ele edificou para nós. Lendo na Bíblia, na mensagem, já ficamos extasiados. E quando a gente entrar ali naquele lugar e contemplar a belezura, a glória que Deus preparou para essa igreja do outro lado, você só vai poder gritar e correr ali naquela cidade e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Eu estou encantado com a sabedoria, com a arquitetura do meu grande Salomão, o Senhor Jesus Cristo. Aleluias! É muito perfeito a Bíblia. Oh, glórias a Deus. Versículo 4: vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, agora a comida, e a comida da sua mesa. A rainha olhou o que, irmão, aqui? Ei, meu pai, essa é a igreja de Jesus, irmão. Ela olha, você sabe o que? É a comida que está sendo posta na mesa. Você não veio aqui para ver homem, não vem aqui para ver cadeira, não vem aqui para ver templo, não vem aqui para ver defeito. Você vem aqui para ver a comida que está na mesa do teu rei Salomão. Eu não quero saber de muita coisa, eu quero saber se a comida está na mesa para alimentar a minha alma e eu sair por essas portas revigorado, fortalecido. Aleluias! Não importa o tamanho da igreja, a classe econômica, social, intelectual que frequenta a mesa, o que importa é: tem comida na mesa? Tem, sim, senhores. Deus desvendou a sua palavra, Deus abriu os seus selos, Deus abriu as eras, Deus abriu a fé de arrebatamento, o próprio Cordeiro fez isto. Você tem alimento, o mundo morrendo de fome, as nações, igrejas, reinos, tem até iguarias na mesa, mas não igual às iguarias que estão na mesa dessa noiva. Comida igual nós temos, é só na mesa de Salomão, é só na mesa do nosso rei, irmão. Por isso que eu disse, é maravilhoso ler isso aqui, ó. Isso aqui é nossa história dentro da Bíblia. E a comida da sua mesa foi observada, a palavra. E o assentar de seus servos, sabe o que é isso? Lembra de Efésios? Estamos assentados em? Ah, glória a Deus. A rainha olhou o assentar dos servos. Eles sabiam que não podiam assentar de qualquer jeito, porque estavam na presença do maior dom de Deus que já havia visitado Israel, que era Salomão. Então a rainha observou que até na hora de assentar, eles tinham uma maneira reverente, para não quebrar a ordem do culto, de se assentar, irmão. Nós estamos assentados em lugares celestiais. Não se assenta de qualquer jeito. Aqui é casa de Deus, assentado em lugar celestial, e ainda em uma mesa que tem uma comida totalmente especial, e em uma casa espiritual totalmente especial. E o assentar de seus servos, agora é a ordem, e o estar de seus criados. O estar, olha para você ver, e o estar, bem-estar, né? Até os criados estavam bem-humorados. Já viu aqueles lugares que o povo trabalha tudo revoltado, mal-humorado? Você pede para pegar uma ferramenta, falta acertar a testa do outro, parece que manda para, né? Está todo mundo mal-humorado, ninguém pode abrir a boca, ninguém pode perguntar, ninguém pode pedir um favor, porque senão vai pá para todo lado, tapa para aqui, palavras descaridosas que ferem dali. Quando a rainha de Sabá olhou a sabedoria que estava sobre o lugar, a comida que estava na mesa, a casa que Deus edificou, aí ela passou a observar agora os criados, os empregados. Aí ela viu o estar dos criados, como eles se comportavam ali. E não se vestiam de qualquer jeito, nem os criados de Salomão se vestiam de qualquer jeito.
Você está vendo, irmãos? Nem aqueles que são servos, que não fazem parte da noiva de Jesus Cristo, que Jesus Cristo elegeu para servir essa noiva lá no reino milenial, eles não vão estar lá de qualquer jeito não, porque afinal de contas vai servir o rei e a rainha, irmãos. Não vão estar ali de qualquer maneira. E os seus copeiros começou a reparar tudo. Também pudera, né? A mulher normalmente repara as coisas mais do que os homens. Eu não queria falar isso porque eu estou falando de coisas espirituais. Mas é verdade, olha lá. Olhou até os copos, ou os copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor. Não houve mais, ela ficou perplexa. É isso que a Bíblia está dizendo, não houve mais espírito nela. Ela ficou extasiada em ver como era o funcionamento ali na casa de Deus e na casa de Salomão. Ordem da igreja. Viu como que na mensagem é diferente, irmão? Tem que haver uma ordem, tem que haver uma maneira de vestir. Até as vestes foram observadas. Tem que ter uma conduta, tem que ter uma maneira, tem que ter um comportamento. Isso tudo aqui ficou como uma mensagem para essa mulher. E disse o rei, aí o rei chegou a ela: foi verdade a palavra que ouviu na minha terra? Das tuas coisas e da tua sabedoria? E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim. Vem ver. Não foi o que Filipe disse a Natanael? Vem e confere. Vem ver o dom de Deus. Vem ouvir a palavra. Venha conferir a Bíblia. Venha anotar as escrituras, venha ler as mensagens, dê um pouquinho de tempo a Deus, não fica medindo aí dificuldades, esforços, obstáculos. Vem, porque se ela fosse medir os obstáculos, e olha que tinha muito, para começar, 90 dias de viagem pelo deserto, para começar, os flecheiros de Ismael estavam todos no deserto, e ali no deserto era assaltos e mais assaltos, mortos e mais mortos. De dia, calor insuportável, à noite, frio insuportável, e os desconfortos de uma viagem para uma rainha e suas amas e todos que estavam ali à sua volta. Quer dizer, ela teve que se submeter a todos aqueles obstáculos. Se ela fosse olhar obstáculos, ela não tinha visto o que viu, ela não tinha passado a crer naquilo que ela não estava acreditando. Versículo 7, e eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram. Aleluias. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Ela disse assim: me disseram muita coisa de ti, Salomão, mas aqui cheguei à conclusão que não conseguiram transmitir para mim nem a metade do que realmente é. Irmão, por melhor que seja o orador, por melhor que seja o evangelista, por melhor que seja o pastor, por melhor que seja qualquer um de nós, nós não conseguimos transmitir nem a metade da glória que é essa palavra, que é essa escritura. Não tem poeta, não tem declamador, não tem filósofo, não tem ninguém, não tem homem culto que consiga mostrar o que realmente é, irmão. É só tendo uma experiência real e de pertinho para você ser convencido por ele mesmo. Oh meu Pai, eu falo que Ele é maravilhoso todo dia, mas sei que Ele é muito mais do que isso. Falamos que Ele transforma, que Ele cura, que Ele salva, que Ele preenche. Falamos que não há coisa impossível para Ele. Falamos que Ele ergue do monturo necessitado. Nós falamos tantas coisas que Ele faz, que Ele é, irmão, mas não tem como falar tudo que Ele faz e tudo que Ele é. Ele é maravilhoso, diz Isaías 9,6, mas Ele é mais do que maravilhoso. Ele é Pai da eternidade, diz a Bíblia, mas Ele é mais do que Pai da eternidade. Ele é Deus forte, diz a Bíblia, mas Ele é mais do que força, é mais do que poder. Não tem adjetivos, não há pronomes, não há nada para dizer o que Ele é. O que Jesus é para você aqui nessa noite, irmão? Você tem condição de falar?
tendo como falar, eu digo aleluia, glória a Deus. Recebe a minha alegria, a minha emoção, a minha gratidão, Senhor. Tu és o meu livramento, Tu és a minha saúde, Tu és o ar que eu respiro, Tu és a minha bonança, Tu és a força durante a escassez, Tu és o meu bálsamo, Tu és o meu cheiro suave, Tu és a raiz de Davi, Tu és a rosa de Sharon. Não tem como falar tudo que Tu és. Falar o quê? Foi o que a rainha disse. Não me disseram nem a metade. Já viu nós dizendo? Foi tudo revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Mas nos mostra quem é o habilidoso que pode colocar tudo que foi revelado. Não tem este. Você sabe por quê? Porque está tratando de um ser que é inesgotável. Olha, fonte inesgotável, amor inesgotável, perfeição inesgotável, santidade inesgotável, cura inesgotável, batismo do Espírito Santo inesgotável, eternidade inesgotável. Ele é inesgotável em tudo. E aí uma pobre formiguinha como eu tenho que pregar sobre ele. Um pobre grãozinho de areia todos os dias, tenho que falar algo sobre ele, mas não consigo. É tirar uma pequena gotinha de água de um imensurável oceano. Paulo disse assim, nunca subiu ao coração de homem algum, ouvido nenhum nunca ouviu, olhos nenhum nunca viram. Paulo diz, nunca, eu vi ali coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Você sabe por que não é lícito? Ele perderia a sua sanidade, o seu ser barro, o corpo não suportaria. Oh, glórias a Deus. Aí a gente fica pequenininho diante de Deus, irmãos, quando você pensa na grandiosidade dele, que tudo é ele. Aleluia, tudo é ele. Diga no seu coração aí, tudo é ele é tudo para mim. Aí não tem como se jactanciar, não tem como ser arrogante, orgulhoso, pretensioso, como ouvimos, soberbo. Porque senão a ruína vem diante desse ser inesgotável, glorioso que ele é. Sinta-se, que tamanho tu és diante desse ser? Aí bobo é quem se jactancia, como aquele grande famoso pregador da década dos anos 80, Jimmy Swaggart. Um homem que encantou multidões, encantou o mundo. E quando foi pregar no Novo México, chegou lá, um estádio com 60 mil pessoas para ouvi-lo. E aí a segurança veio e disse, Jimmy, tem mais o dobro da multidão que está dentro do estádio lá fora para poder te ouvir. Aí ele deu uma olhada e viu mais 100 mil pessoas do lado de fora querendo entrar. Aí ele pegou e respirou fundo e falou assim, Deus precisa de mim para poder evangelizar o mundo. Olha, passou poucos dias, caiu em adultério e se tornou uma vergonha, uma reprovação no Evangelho. E na sua confissão ele disse, se eu talvez não tivesse feito aquilo, e você, ali foi a minha queda. Diante de um Deus tão grande como ele é, eu cometerei o sacrilégio de dizer que ele depende de mim para fazer alguma coisa. Irmão, se eu quiser fazer, olha, ele me usa para fazer. Se eu não quiser fazer, ele pega outro e usa no meu lugar, irmão. Comigo ele é Deus, sem eu ele é Deus. Com você ele é Deus, sem você ele é Deus do mesmo jeito. Não se jactancie. Ele levanta das pedras filho a Abraão, Mateus 3:9. E a glória dele ele não divide com homem algum. É por isso que eu creio que William Branham é um profeta de Deus. Nunca ofuscou a glória de Deus. O tempo inteiro nos ensinando a adorar a Jesus Cristo, a amar a Jesus Cristo, a viver para Jesus Cristo, a santificar-se a Jesus Cristo. Aleluia! Há uma unção aqui nessa noite. A palavra está atuando, a palavra está curando, a palavra está nos visitando. Aleluia! Não me contaram,
Dá vontade de ficar só nisso, né? Não me contaram nem a metade. Pastor, Deus me ama tanto. Você não sabe o quanto Ele te ama. Não te falaram nem a metade. Você não descobriu nem a metade ainda do quanto Deus te ama. Sabe de uma coisa? Mambrana usa a expressão, nem a sombra da sombra da sombra da sombra. Nós não sabemos o quanto Deus nos ama. Se soubéssemos de fato o quanto Deus nos ama, irmão, imagina o que seria o nosso existir aqui nessa terra. Ai. Quem é que iria me diminuir ou me engrandecer quando eu conheço o quanto Deus me ama? Quem é que iria me supervalorizar ou me desvalorizar quando eu conheço o quanto Deus me ama? Oh, glórias a Deus. Viu por que essas mensaginhas simplesinhas, entrecortadas, que às vezes a pessoa diz, eu não vou nem ler, ele está falando de coisas que eu já conheço. Você perde um banquete. Olha aqui que coisa linda, irmãos, versículo 8, vamos terminando aqui, ó, caminhando aqui, ó. Bem-aventurados, olha o que a rainha disse, ó. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurado estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Meu Deus do céu, irmão. Eu fico emocionado no meu coração, irmão Donizete. Olha aqui, ó. Bem-aventurados teus homens. Você sabe o que isso significa, gente? A rainha está dizendo para Salomão, bem-aventurados esses homens aí, ó, que estão à tua volta. Será que eles sabem do valor imensurável que eles têm aí o tempo inteiro? É isso que ela está dizendo aqui, ó, Salomão, bem-aventurados são os teus servos. Ela está dizendo para Salomão assim, ó, bem-aventurado essas que lavam os teus tapetes, bem-aventurado esses que fazem a tua comida, bem-aventurados esses que põem e tiram a tua mesa. Vamos trazer para cá. Bem-aventurado esses diáconos, bem-aventurado esses músicos, bem-aventurado esses pregadores, bem-aventurado essa igreja que te serve, Senhor, todos os dias aqui na tua casa. É muito bem-aventurança, irmã Suzana, estar sentada aqui todo dia, com dor, sem dor, com tribulação, sem tribulação. Bem-aventurado és tu, serva de Deus. Bem-aventurado és tu, que vem doente, que vem cansado, que vem com fraqueza, mas entendeu que um maior do que Salomão está aqui conosco nessa noite. Oh, meu Deus, ela entendeu que havia uma bem-aventurança até na vida dos servos. Por isso que eles sentavam diferente dos demais servos. Por isso que eles serviam diferente dos demais servos. Por isso que eles comiam diferente dos demais servos. Assentavam na mesa diferente dos demais servos. Não havia murmuração na boca, porque sabia que havia um dom ali que revelava tudo, e era a glória de Deus entre eles, e eles eram agradecidos àquela presença. Eu sou grato a Deus pela presença dele entre nós. Grato, 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 e sempre oro e digo, Deus, não retire a tua presença de entre nós, é tudo que nós temos. Se a tua presença for embora, estamos derrotados. Somos uma denominação sem a tua presença. Não retire do nosso meio a tua presença, Senhor. Oh, glória. Aí ela diz assim, ó, bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado de ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro. Deixa eu te falar, o rei não precisava de ouro, mas recebeu com gratidão.
Porque tudo que é feito com amor e gratidão, pode ser deste tamanzinho, tem um significado. Ainda que seja um grãozinho de milho, tem um significado. Deu a ele 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias. Olha aqui o relacionamento mútuo, hein? Você está vendo ela dando, mas vai olhando o que acontece. E pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Irmão, Jesus Cristo tem sido louvado em muitas igrejas, buscado por muitos povos, mas ele nunca recebeu em abundância adoração, sinceridade, estado de espírito, voluntariedade, como tem recebido da sua esposa. A adoração mais perfeita, a especiaria mais nobre, os ciclos e talentos de ouro e prata que ele recebe com maior prazer, é o dessa noiva. Quando são os dos demais, ele diz: esse povo canta, louva, mas seu coração está longe de mim. Às vezes nós não temos nem muita força para cantar e louvar, mas um gemido aqui na casa de Deus, irmão, de suvar ao reino de Deus, chega perante o trono da graça, porque vem da sua Sabá, da rainha do sul, da sua noiva eleita. Por isso valorize o que você tem para dar, ainda que seja quase nada, mas valoriza porque Deus recebe. Meu Pai, versículo 11: também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugre e pedras preciosas. E dessa madeira de almugre fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, alaudes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão, primeiro ela deu a ele, não foi? Então para com aquele espírito de querer tirar do rei o tempo inteiro, tirar de Deus o tempo inteiro. Dê algo para Deus. Aqui na ordem bíblica, primeiro ela deu para depois receber. Mas nós queremos receber e às vezes não queremos dar. Como o homem que eu contei para vocês do pacotinho de biscoito. Pastor não, moço, quero comprar um pacote de bolacha. Não sabia que tinha bolacha lá. R$2. Me tomar um café que eu estou com fome. Falei, então deu certo. É 2 então. Eu também quero tomar um café. Vamos tomar. Peguei o pacote de biscoito, recheado do jeitinho que ele queria. Falei assim, eu vou te dar esse biscoito, mas estou com pouco dinheiro. Então eu te dou esse biscoito com uma condição. Ele, qual é? Você tem que me dar pelo menos 2 para me comer. 2 para mim resolve o problema. Eu não preciso de comer muito. Me dá 2 biscoitinhos, tá bom. Aí ele pegou o biscoito e começou a esconder o biscoito na mochila. Aí eu fiquei olhando e falei, rapaz, você vai negar uma bolacha para quem te deu um pacote de bolacha? Aí me veio duro no meu coração assim, meu Deus, como que nós somos mesquinhos. Deus nos dá um pacote de bolacha, Samuel, e nós não queremos dar a Deus um pacote, uma bolacha do pacote. Deus dá a vida, não queremos devolver uma bolacha dessa vida. Deus abençoa as finanças, não queremos dar uma bolacha das finanças. Deus abençoa a saúde, não queremos dar uma bolacha da saúde. Não, ele recebeu a bolacha, mas não sabia dar a bolacha. Nós recebemos às vezes de Deus, mas não sabemos devolver a Deus. Primeiro ela veio e deu tudo que podia dar, sem intenção de receber. Aí olha o que a Bíblia disse, ó. Olha aqui no versículo 13. E o rei Salomão deu o quê? A rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu. O que Jesus disse? Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele diz, pedi, dá-se-vos-á.
Salomão deu a Sabá tudo o que ela pediu. Jesus prometeu dar a essa noiva tudo o que ela pedir, porque ela sabe pedir, como a rainha de Sabá soube pedir. Gente de Deus, isso aqui para mim é um trovão. Isso para mim é uma fé de rápido. Isso aqui para mim é revelação, é maná fresco. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo. Além do que ele deu, segundo a generosidade do rei Salomão, então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Olha aqui, ó. Ela foi muito carregada, camelos, ofírios de ouro, de prata, especiarias, madeira. Ela foi com uma supercarga para dar a Salomão, se Salomão fosse aquilo tudo que ela ouviu dizer. Aí quando chegou lá, ela viu que ele era muito mais do que tudo aquilo que ela havia ouvido. E o que ela tinha levado ainda não era a altura do que ele realmente significava e o que ele realmente era. Ela foi com as mãos carregadas para dar a Deus. Mas escuta, voltou com a mão vazia? Irmãos, se trouxermos alguma coisa para Deus, ninguém volta com mão vazia. Você sabe quem volta com mão vazia? Quem vem com mão vazia. Mas se você traz, você volta, com certeza, com a medida recalcada, abençoada, transbordante, como diz a Bíblia. Louvado seja Deus. É culto de oração, né, irmãos? Mas ficou aí uma grande bênção para os nossos corações. Vamos entrar na presença do nosso Salomão? Jesus disse assim, ó: eis que está aqui quem é maior, quem é mais do que Salomão. Ei, se Salomão deu àquela rainha, o nosso Salomão pode se derramar e dar a essa rainha nessa noite. Ele deu o que ela pediu. Peça alguma coisa nessa noite. Diga: Senhor, aquela mulher foi, pediu a Salomão e recebeu. Pai, eu trago a minha oferta, eu trago a minha dedicação, mas eu também estou precisando de levar algumas bênçãos do Senhor para o meu lar, do Senhor para o meu rei. Aleluia. Vamos orar, venha ao altar, tenha o seu momento espiritual, o seu momento na presença de Deus.